Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do TUESP Reflete. Em nosso último encontro, tivemos a oportunidade de refletir sobre um importante tema para a nossa evolução pessoal e espiritual. E esse tema era a reforma íntima. Eu tenho certeza que esse tema nos proporcionou fazer uma autoanálise e perceber que nós podemos ter pontos de melhoria e que a gente pode aprimorar muitas coisas dentro de nós mesmos a fim de fazer com que tenhamos uma melhor relação com a gente mesmo e com aqueles que nos cercam, né? Com as pessoas que estão sempre muito próximas da gente e principalmente com a nossa espiritualidade. E para quem está pela primeira vez nos acompanhando, aproveite cada momento. Ou se você ainda não assistiu às edições anteriores do TUESP Reflete, a gente faz o convite para você acessar nossas plataformas digitais e eu tenho certeza que você vai gostar muito. E desde já agradecemos por você estar aqui conosco e por sua audiência. Na edição de hoje, vamos abordar uma lei. Olha só, vamos abordar uma lei que não está expressa objetivamente em nenhum livro, em nenhum manual, ou está publicada em alguma instituição religiosa, ou em algum edital da sociedade civil. Eu estou falando da lei de causa e efeito. Certamente você já ouviu falar sobre essa famosa lei e provavelmente você já se perguntou quem a escreveu. Onde ela foi publicada? Se essa lei tem relação com alguma religião? Desde quando ela existe ou algo parecido? Por isso, por essa razão, que hoje nós vamos conversar sobre a famosa lei de causa e efeito. E antes de falarmos dela, eu quero lhes apresentar uma mensagem de Emmanuel, que é o espírito companheiro de Chico Xavier, que enviou uma mensagem que nos demonstra como podemos alcançar melhores efeitos em nossas vidas, atuando com harmonia e em sintonia no nosso dia a dia com as pessoas, com a nossa espiritualidade e com a gente mesmo, né? Então acompanhem comigo agora a mensagem que Emmanuel enviou para todos nós, cujo título é Para Melhorar. E a mensagem diz assim: conserva a fé em Deus e em ti mesmo. Age servindo. Constrói o bem que se nos mostre ao alcance. Recusa qualquer ideia de desânimo e trabalha sempre. Aceita o fracasso por base de recomeço. Admite os outros tais quais eles são. Não exijas de ninguém aquilo que esse alguém ainda não pode te dar. Auxilia aos companheiros de experiência tanto quanto puderes. Hoje é possível que esse ou aquele amigo necessite de ti. Entretanto, amanhã é provável que sejamos nós os necessitados. Não te aconselhes com a irritação, nem hospedes a tristeza que termine habitualmente no nevoeiro da inércia. Respeita as ideias dos outros para que as tuas se façam respeitadas. Sorri, ainda quando as dificuldades nos sitiem por todos os lados. Esforça-te em descobrir o lado útil das situações e das pessoas. Não guardes ressentimentos, não te queixes de ninguém, nem te lastimes. Valoriza o tempo e não concedas o luxo das horas vazias. Enumera as bênçãos que o Senhor já te permite usufruir e serve. Usa a paciência e a tolerância.
Viva a própria vida e deixa que os outros vivam a existência que o céu lhes concedeu. E se nos dispusermos realmente a melhorarmos-nos e a melhorar o nosso próprio caminho, estejamos na certeza de que a divina providência nos fará sempre melhor. Minha gente, vamos juntos agora compreender essa bela mensagem de Emmanuel à luz da lei de causa e efeito. É possível perceber que, ao longo da mensagem, encontramos sugestões claras e objetivas de como podemos agir para melhorarmos como pessoa e como um ser que se relaciona em sociedade. Notamos que as orientações vão além de condutas tipicamente humanas, vai além disso, são orientações relacionadas à nossa espiritualidade e que nos ajudam a entender como podemos dar causas bem positivas para as nossas vidas e com isso alcançar efeitos verdadeiramente edificantes que produzam uma transformação benéfica em nossas vidas. Significa então dizer que conforme nossa atuação, ou seja, a causa, seja elevando os pensamentos ao nosso Pai Maior, sorrindo com sinceridade para as pessoas ao seu redor, ajudando aqueles que mais necessitam, exercendo a paciência, dentre outras ações, naturalmente, essas são causas muito nobres e importantes que seguramente produzem efeitos que transformam nossas vidas para muito melhor. Vale destacar ainda, e como já dito anteriormente, que a lei de causa e efeito não é algo que surgiu dentro de alguma religião. Não é. Ou através dela, né? Em que pese as religiões demonstrem em diversos momentos, as religiões de um modo geral, tá? Demonstrem em diversos momentos mensagens e escritos que nos remetem, né, a essa lei, que podemos chamar, para fins de entendimento, que se trata de um princípio. E exatamente isso, algo cuja abstração nos conduz a criar textos, normas, manuais e até mesmo nos baliza em nossa convivência em sociedade. Ou seja, usamos a hermenêutica, que nada mais é do que uma técnica de interpretação de textos para compreendermos e darmos forma a essa lei, que é a lei de causa e efeito. Na antiguidade, alguma coisa 1770 a.C., foi criado o Código de Hammurabi, cujo princípio era o famoso olho por olho, dente por dente. Ou seja, algo bastante primitivo, né? Que era de um povo oriundo lá da Mesopotâmia, né? Que atualmente é o Iraque, e que demonstra que a lei de causa e efeito, sob a ótica da época, se eventualmente a pessoa fizesse algo de errado, o castigo era aplicado na mesma medida do dano causado ao outro. Digamos que essa reciprocidade era considerada muito justa nessa época, né? Portanto, o olho por olho, dente por dente, lá na Mesopotâmia, era algo que para eles era muito comum. E a título de contribuição, né, a justiça no Código de Hammurabi não era igual para todos, tá? Ela variava conforme a classe social do cidadão da época, né? Mas tornou-se um marco para a organização social daquela comunidade. E o outro fato bastante curioso é que o Código de Hammurabi era eminentemente punitivo, visando somente a manutenção da ordem daquela sociedade. Ao passo que as leis, como as conhecemos hoje, na atualidade, têm um caráter muito mais educativo, podendo ainda melhorar naturalmente, abrangendo a todos e dessa forma busca a pacificação social da nossa atualidade aqui.
Em outros momentos da história, nos evangelhos canônicos, por exemplo, em várias passagens, especificamente em Mateus 26, 53, a gente encontra a maneira que Jesus demonstrava a lei de causa e efeito em seus ensinamentos. Perceba a seguinte passagem: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada perecerão. Nesse versículo, podemos entender que a lei de causa e efeito está presente quando é dito que todos os que optarem pela luta podem perecer, ao passo que se optarem pelo diálogo, pela razoabilidade, pela boa convivência e boas condutas, a possibilidade de viver em harmonia e paz é, obviamente, infinitamente muito maior. Já para o Espiritismo, o entendimento é que a lei de causa e efeito tem uma atuação no esclarecimento das dores, aflições, dos tormentos vividos por determinada pessoa em razão de escolhas, o famoso livre-arbítrio, e suas atitudes adotadas. Nessa existência ou em outras, significa dizer que, para os espíritas, tudo aquilo que a pessoa fez ou deu causa, que é bom ou ruim, volta para a própria pessoa, conforme sua atuação. Portanto, atitudes passadas refletem diretamente em sua conduta atual. Significa dizer que a lei de causa e efeito, aí ela é muito óbvia. Se você fez o bem, te retorna o bem. Se você fez o mal, te retorna o mal. E eu não posso deixar de destacar que não consta na codificação espírita de Kardec ou em suas outras obras a menção, sequer a menção sobre a lei de causa e efeito. Há sim expressões que remetem a ela, como a lei da semeadura, por exemplo, ou também a lei do retorno. Além disso, em diversos textos podemos fazer um exercício de interpretação que nos leva a entender que a lei de causa e efeito está inserido naquele texto. Já no hinduísmo e no budismo, cujas culturas são milenares e diferentes, muito diferentes da ocidental, encontramos a lei do karma, que se assemelha à lei de causa e efeito no que diz respeito ao resultado das boas e más ações e os efeitos delas oriundos. Porém, são coisas bem diferentes, em contextos exatamente distintos. Em linhas gerais, o conceito filosófico do karma é aplicado seguindo a lógica e respeitando a cultura e história milenar daquelas civilizações orientais que adotam essas religiões, que é o budismo e o hinduísmo. E as pessoas, em geral, e equivocadamente, quando se referem ao karma, o atribuem sempre a algo negativo. Percebemos isso quando alguém fala, esse é o karma dessa pessoa, ou ainda, esse é o karma e esse é meu karma. Sempre com uma conotação negativa e nos remetendo a algo que não é muito bom. Porém, o karma também é relacionado a coisas e fatos positivos e que, se a pessoa fizer coisas boas, receberá um retorno proporcional de seu ato na mesma intensidade ou até mesmo maior. A gente percebe que há uma grande confusão que podemos perceber dada a similaridade, e quando alguém relaciona a lei de causa e efeito com a lei de ação e reação. A grande diferença entre elas é que a lei de causa e efeito trata de questões espirituais. Portanto, a lei de causa e efeito trata de questões espirituais e de convivência humana e que tem como principal diferencial um componente que é a vontade do ser humano, o famoso livre-arbítrio.
Já a lei de ação e reação, conhecida como a terceira lei de Newton, já estamos agora entrando no campo da física aqui, né? O Newton era um grande físico inglês que dizia que para toda ação sobre um objeto, existirá uma reação de mesmo valor, intensidade e direção, mas com sentido oposto. Fica evidente, então, que a ação e reação, nós tratamos de questões materiais. E na lei de causa e efeito, tratamos de questões espirituais, que pode ou não ter efeitos na matéria, no corpo físico. Mas vale lembrar que o retorno na lei de causa e efeito não é imediato. E com a mesma intensidade que, por vezes, o retorno acontece em outra existência e com efeitos bem diferentes. Podemos então concluir que todos nós, seres humanos, espírito em essência, buscamos o nosso progresso. Porém, o princípio que rege esse progresso é a lei de causa e efeito. E percebam que eu falo que é um princípio. E tendo como fundamento principal a lei da justiça, do amor e da caridade. Ademais, o nosso progresso está diretamente vinculado à nossa conduta. Ou seja, temos um livre-arbítrio. E entendendo que a pessoa humana é construtora do seu destino. E devemos fazer o máximo para equilibrar as leis já mencionadas, com nossa conduta focando em nossa ascensão espiritual. E para a gente agora finalizar o nosso encontro de hoje, eu quero convidar todos para que participem do nosso momento de prece, emanando boas energias, bons fluidos, boas vibrações para nós mesmos, para os nossos familiares, para os nossos amigos e colegas de trabalho, para os desencarnados e todos aqueles que estejam em nossas memórias. Então, se você tem a intenção de colocar em prática a lei de causa e efeito, esse é o momento. Pai de infinita bondade, sustenta-nos o coração no caminho que nos assinalaste. Infunde-nos o desejo de ajudar aqueles que nos cercam, dando-lhes das migalhas que possuímos para que a felicidade se multiplique entre nós. Dá-nos a força de lutar pela nossa própria regeneração nos círculos de trabalho em que fomos situados, por teus sábios desígnios. Auxilia-nos a conter as nossas próprias fraquezas, para que não venhamos a cair nas trevas, vitimados pela violência. Pai, não deixes que a alegria nos enfraqueça e nem permitas que a dor nos sufoque. Ensina-nos a reconhecer Tua bondade em todos os acontecimentos e em todas as coisas. Nos dias de aflição, faze-nos contemplar Tua luz, através de nossas lágrimas, e nas horas de reconforto, auxilia-nos a estender Tuas bênçãos com os nossos semelhantes. Dá-nos conformação no sofrimento, paciência no trabalho e socorro nas tarefas difíceis. Concede-nos, sobretudo, a graça de compreender a Tua vontade, seja como for, onde estivermos, a fim de que saibamos servir em Teu nome e para que sejamos filhos de Teu infinito amor. Que assim seja. Essa belíssima prece foi ditada pelo Espírito Agar e ela foi psicografada por Chico Xavier e nos leva a ter uma visão mais otimista e positiva sobre como a gente pode implementar essas mudanças em nossas vidas e fazer com que a lei de causa e efeito seja cada vez mais voltada para as coisas boas na nossa vida.
Eu agradeço a você que me acompanhou nesse momento tão especial de nossas vidas, que é aprender, compartilhar, vibrar positivamente e emanar boas energias e bons fluidos. A Tuesp Reflete deseja que a reflexão de hoje sobre a lei de causa e efeito tenha demonstrado a importância de agirmos de maneira positiva e fazendo o bem para si mesmo e para o outro. Afinal, agindo dessa maneira, os efeitos são sempre enriquecedores em nossas vidas. Fiquem atentos às nossas plataformas digitais e até o nosso próximo encontro. Que o nosso Pai Maior nos acompanhe e nos ilumine sempre. Que assim seja, assim é e assim será. Muito obrigado.